abrir nossa Bíblia na palavra de Jeremias, capítulo 16, verso 16 ao verso 17. O tema da ministração desta tarde e noite é caçadores e pescadores. Caçadores e pescadores. Jeremias 16, verso 16 e verso 17. Quando eu estava lendo a palavra de Deus, porque às vezes a gente lê a Bíblia assim, eu leio a Bíblia às vezes por ter nada para fazer, você não tem nada para fazer, então eu vou ler Bíblia. A gente lê Bíblia para orar, a gente lê Bíblia para Deus falar, mas eu vou ler a Bíblia, porque eu estou bobeando aqui, eu li, descobri esse texto assim, umas dessas leituras, bobeando. Eu estava fazendo, aí tá vendo, você se interessado por nada, Deus te fala. Quando eu parti, eu li esse texto, já veio a mensagem, já veio o tempo, eu já sabia, então eu falei com o Giovanni, vai deixar o discipulador para ele. Caçadores e pescadores, é um tempo. Vamos lá? Jeremias 16 e 17. Diz assim: eis que mandarei vir muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão, e depois mandarei vir muitos caçadores, os quais caçarão de todo o monte e de todo o outeiro e até das fendas das rochas. Pois os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, não se acham escondidos da minha face, nem está a sua iniquidade encoberta aos meus olhos. Amém? Amém. Todos nós temos uma unção para crescer, para ir na frente, para conquistar. É a unção da pescaria, é a unção da caça. A unção da pescaria e da caça é a unção da conquista. A gente, desde pequeno, já nasce querendo conquistar coisas, ter coisas. A gente já vai caçando notas boas, pescando notas boas. Depois a gente cresce, a gente começa a querer pescar uma boa moça, a caçar uma boa moça e levar para casa. Então a gente, Deus sempre empurrou a gente para frente, para conquistar, para conseguir alguma coisa. E nos tempos do Laguna, nos tempos em que o Laguna, bairro onde eu cresci, onde hoje é o Ceasa, não sei quantos de vocês conhecem o maior centro de abastecimento de Minas Gerais, Ceasa. Eu trabalhei lá por mais de 20 anos. Além de trabalhar, eu vi o Ceasa nascer nos meus olhos, porque aonde o Ceasa está e onde passa a 040 foi terra aonde cresci. Meu avô cuidava da fazenda, antes ali era uma fazenda, o meu avô cuidava dali. O Ceasa era uma fazenda que tinha mar, tinha um rio. No rio, meu avô tirava areia e meu avô vendia. No rio se pescava. Então tinha mata, tinha areia e tinha tatu. Lembro-me quando começaram a construir o Ceasa, máquinas enormes e caminhões. E uma dessas máquinas me marcou muito. Era uma máquina verde, era verde. E ela tinha uma cara assim meio chata, era verde. E ela, quando passava, ela era grande, com uns pneuzão. E coisa de menino, eu fiquei marcado. E ela, quando passava assim, ia tirando dela, até no meio dela. Eu achava aquilo, ficava impressionado. Até eu ficava falando dela, e o cara ela passava bem na frente assim, da casa da fazenda. E eu ficava olhando aquilo, e ela espalhava a terra, fazia um aterro na parte mais baixa. São lembranças de criança, lembranças que não se esquecem. E cresci vendo meu pai caçando por aquelas matas, daquela região de Contagem. Meu pai caçava tatu. Tinha tatu bola, tatu peba, tatu galinha. Cresci ouvindo esses nomes e ficava apalpado em ver no outro dia de manhã aquele bichinho com as unhas assim, um narizinho assim, com os olhinhos medidos assim, um casco bem
os pescadores. É legal ficar parado. É legal ficar parado, entendeu? Caçar não. Ação alta, adrenalina. Pescar a única coisa, a adrenalina que deve ser dormir. Meu pai tinha um cachorro valente demais. Ele era corajoso, era bravo. Seu nome era Hint. Não Rintintim, Hint. Hint era um cachorro inesquecível. Na verdade, ele pertencia ao meu avô. Hint era tão valente que ele não tinha medo de nada. Era um cachorro que não tinha medo de nada. Ele atacava, seja quem for. Podia ser gente, podia ser bicho, não importa. Se vinha, ele partia para cima. Ele era valente demais. Era um cachorro feroz, valente demais. Uma vez, ele atacou o Luiz Cacheiro. Luiz Cacheiro é um bicho cheio de espinhos. Ele atacou o Luiz Cacheiro, sua boca ficou cheia de espinhos e ele sofreu de dor. Foi por causa do Hint que vi meu pai chorar pela primeira vez. Pela primeira vez na minha vida, vi meu pai chorar por causa de um cachorro. Isso me marcou muito. Tinham feito a BR-040 e tudo era muito novo na época. E os carros passavam correndo. E as coisas naquela região mudaram muito com a construção da BR-040 e do Ceasa. Toda vez que iam caçar, Hint atravessava a BR, esperava meu pai do outro lado. Todas as vezes era isso. Ele atravessava e esperava meu pai. Era um cachorro fascinante. Não tinha medo de nada. De nada. Ele só escutava o comando de meu avô, de minha avó e de meu pai. E de mais ninguém. Era bravo demais. E ele defendia a gente. Todos que eram da casa, que eram da família, ele defendia. Então, quando eu era rapazinho, e quando meu avô foi morar com a gente lá já no bairro do Laguna, que esse teve que sair do Ceasa, então os meninos, quando queriam arrumar briga comigo, eu pedi lá, só por Hint pra mim, que eu vou mandar morrer os caras que querem me morrer. Então os meninos tinham medo de mim, porque eu soltava o Hint deles, e eles sabiam que o Hint era valente demais. Hint, numa noite tudo foi diferente. Meu pai dizia que naquela dia, algo dentro dele dizia para não ir caçar naquela noite escura. Porém, tudo estava planejado. E lá foram ele e o Hint, como sempre. O Hint atravessou a BR e esperou meu pai do outro lado. Mas estava passando um carro demais, então meu pai demorou a atravessar. E o Hint fez uma coisa que nunca tinha feito antes. Atravessou de volta. E quando ele atravessou de volta, veio um carro veloz e o matou na BR-040. Lembro dessa noite claramente, porque meu pai chegou mais cedo naquele dia. Mal tinha saído e tinha voltado. Minha mãe perguntou: ué, por que você voltou? Desistiu? Cadê o Hint? Então meu pai disse para minha mãe: o Hint morreu, um carro me matou na BR. E meu pai não conseguiu dizer mais nada, porque as lágrimas começaram a correr. E eu, menino, olhando, vi meu pai chorar. E meu pai colocou as mãos entre a cabeça. E meu pai chorava como eu nunca me chorava. Meu pai chorava por causa desse cachorro. O Hint morreu. E não disse mais nada. Então isso me marcou muito. Hint era um cachorro tão valente que nem mesmo a doença, sei lá que foi uma bicheira ou um berme, sei lá que foi, que rachou, abriu a cabeça do cachorro, a gente via lá dentro assim, e o veterinário já tinha dito que ele ia morrer, que devia sacrificá-lo. Mas minha família gostava muito desse cachorro, então eles diziam: não, deixa ele morrer naturalmente. E o Hint era tão valente que ele foi curado e ele ficou bom, ele levantou de novo e ficou por aí me ajudando a enxotar os meninos que queriam entregar. Gente, a vida da gente é uma graça. Porém, quis o destino
que ele corresse pelo carro veloz. E no outro dia meu pai nos contou o que aconteceu naquela noite cinzenta, escura, noite na BR-040, inteirinho lá no Rio. Meu pai ficou por algum tempo sem caçar. Depois meu avô estava morando onde é hoje, o bairro Colorado, que é a mesma divisa ali do Água Branca, Contagem. E meu avô tinha uma fazenda ali, antigamente tudo era mato, era uma fazenda. Meu avô foi então tomar conta daquela fazenda ali. E a gente andava muito para lá, então meu pai viu algumas marcas, alguns rastros de tatu. E agora meu pai estava sozinho, sem cachorro, e meu pai nunca mais quis ter um, mas agora ele resolveu caçar novamente. Então eu já estava rapazinho, então eu pedi para o meu pai ir. Eu pedi para ele ir, meu pai a princípio não queria deixar, mas eu disse, não pai, eu vou, eu quero ir. E meu pai fez uma séria recomendação: olha, eu não posso te trazer de volta, você não pode fazer barulho, você não pode fazer nada, você, olha bem, você tem aquelas recomendações, aqueles blá 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 de pai, né, você sabe, aí. E lá eu fui, não, pode deixar, eu fui. E chegou a noite esperada e vamos. Eu todo empolgado, corajoso, todo um espírito de caçador, seguro pela primeira caçada, a primeira vez, a primeira aventura. Então começamos a entrar no mato. Meu pai na frente, um facão, abrindo picada, e eu atrás, cheio, valente, corajoso, pela caçada. O primeiro caçador, era um caçador. Ah, meus filhos, a noite no mato é assustador. É tão assustador que eu me esqueci para contar para vocês. Meu filho, a noite no mato faz o seu coração disparar. Você escuta barulho de tudo quanto é tipo. Meu filho, você vê coisa, você imagina, você tem tanta visão. Meu filho, é tanta coisa que o seu cabelo arrepia todo. Até que você tem cabelo, nasce, cabelo só vai arrepiar, porque o negócio é bravo. E eu entrando lá atrás do meu pai, meu filho, e depois eu vendo tanta coisa, as pernas começaram a tremer, o medo bateu, meu pai na frente, eu atrás, aí eu não aguentei, eu comecei a chorar. Pai! E meu pai assustado olhando para trás, voltou, mas o que aconteceu? Alguém te picou? Disse, não, pai, não, eu estou com medo. E eu fiz a única coisa que todo filho faz na hora do aperto: eu quero a minha mãe. Eu quero a minha mãe. Mas de onde eu falei? Ai, eu estou com medo. Minha mãe, me leva pra minha mãe. Meu filho não vai ter como fazer nada fazer eu parar de chorar. Então ele não podia fazer barulho, porque espantava o bicho. Meu pai teve que me levar de volta. Foi aí que eu ganhei um apelido na família: o filho. Eu vou dizer assim: o Atirãozinho era um filho, Janael. Sabe que era um filho, Pedro? E ficou essa palavra no meio da família que era um filho. Mas minha avó, eles falavam isso, esses falastrões falavam isso nas costas da minha avó. E na minha não, eles na minha falavam, mas nas costas da minha avó não falavam. Porque uma vez meu avô foi falar: atirando um filho, Janael. E esse estava atirando um filho, minha avó entrou na sala e disse: para com isso, tu espera.
uma fazenda no centro lá mais de Contagem, tinha lá uma lagoa grande. E a gente, menino, brincava, nadava naquela lagoa. E do outro lado, assim, era um mato onde se passava para pescar. E eu ia ali pescar com minha avó. Mas eu pescava e eu ficava só com minha avó um pouquinho. Porque logo eu perdia a paciência. Eu perdia a paciência e dava a vara para minha avó. E minha avó dizia, não, vai nadar, Deus, pode nadar. E minha avó ficava com minha vara e a dela, e eu ficava, eu atravessava para o outro lado, e eu ficava brincando, nadando lá, me divertindo. Era daquelas vezes que minha avó me tirava da roça. Porque quando eu ia para lá, meu avô me levava para... Gente, eu já fiz cada pecado. Ia plantar com meu avô. Meu avô me levava e ia plantar. Meu avô fazia cova, meu avô era rápido, fazia cova e ele falava, Adilzinho, tanta semente você coloca nas covas e joga a terra então. Eu, tá bom, tanta semente, tá? E meu avô eu jogava a semente direitinho. Aí meu avô ia, e como meu avô estava lá longe, eu pegava um monte de acabou. E quando eu voltava, foi um dia, quando chegava à noite, minha avó dizia assim pro meu avô, Felisberto, não leva a Diozinho amanhã não lá pra roça, você vai sozinho, você planta sozinho, porque eu vou precisar dele amanhã. Eu fui pra roça. Minha avó pegava a varinha de pescar, vamos, Diozinho. Eu ia brincar e nadar na lagoa e minha avó pescava. Ô gente, por isso que Deus levou minha bendita para você. Graças a Deus ficou. Então, pescar, eu só pesquei assim algumas vezes, mas era legal, né? Então, nesse texto sagrado, eu lembrei dessas minhas duas experiências de caça de pesca. E no texto sagrado que lemos, o profeta Jeremias registra as palavras do Senhor, a profecia de um tempo de caça e de pesca. Assim diz o Senhor: eis que mandarei muitos pescadores, os quais pescarão. Eis que mandarei muitos caçadores, os quais caçarão. Os olhos do Deus Todo-Poderoso estão por todos os lugares, nos montes e nos vales. Nada ficará escondido dos olhos do Senhor. Ninguém poderá se esconder da face de Deus. Tudo Ele sabe e tudo saberá, pois Ele é Deus. Diga aleluia. Dá uma coisa ao Senhor. Deus é poderoso. Ele nada se esconde de Deus. Nem pecados, nem iniquidades, nem maldades. Deus vai no coração da gente e lá Ele sabe de tudo. Ele é Deus. Deus poderoso, eterno e glorioso. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E a igreja diz amém. Temos uma unção de caçadores, temos uma unção de pescadores, temos uma unção de caçadores e pescadores do reino de Deus. Eis que mandarei pescadores e caçadores, diz o Senhor. A unção profética é uma unção de conquista. Nascemos para conquistar, somos empurrados pelo Espírito Santo para fazer uma grande conquista. Deus espera que nós sejamos discipuladores, porque discipular é conquistar, conquistar é discipular. Caçadores e pescadores, fala de conquistadores. A unção de conquista faz parte da vida da gente. Há uma conquista na terra para ser feita, mas a maior de todas elas é o céu. Você nasceu para conquistar o reino de Deus, e a palavra diz que tomaremos o reino de Deus pela força. Fazemos violência aos espíritos que querem nos impedir de chegarmos ao reino de Deus, mas o poder de Jesus veio sobre nós, e toda maldição e todo espírito foi aniquilado para que pudéssemos romper pela fé em Jesus Cristo, e o reino de Deus será nosso. Diga amém. Dá uma aplauso ao Senhor. Deus está com você para te fazer ganhar. Deus te livra da fria. Deus usará
não sabe o que está falando. Porque Deus usava minha avó para me livrar da fria. A melhor coisa que eu tive no mundo foi vó e mãe. Porque elas me protegiam de todo mal. Deus me dava um corpo no colo delas, para dizer: eu cuido de você, eu estou com você. E duas experiências que tive, simplesmente para hoje, há tantos anos depois, para dizer a todos vocês que Deus nos deu uma unção de caça para sermos caçadores do reino de Deus. Amém. Deus nos deu uma unção de pesca para sermos pescadores do reino de Deus. Amém. Temos essa unção em nome de Jesus. Nunca, em momento algum, vivíamos uma boa vida, mas tínhamos uma vida de condenação sobre nós, uma sentença de condenados sobre nós. Estávamos perdidos nesse mundo de pecados e dor, sem Deus, sem salvação, condenados à morte, ao inferno, sem perdão, sem amor, sem vida eterna, sem o céu azul. E Jesus veio nos procurar na escuridão do mal. Jesus foi um caçador incansável, o maior de todos os pescadores, o grande campeão, venceu o diabo, venceu a morte, e Ele nos salvou, salvou o que estava perdido, salvou a mim, salvou a você, nos deu vida eterna. Exaltado seja o nome de Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Ele é poderoso, Ele é salvo. Jesus veio nos procurando, Jesus veio nos caçando pelos becos, pelas sarjetas, revirando as latas de lixo, nos botecos, bêbados. Talvez a história de cada um de vocês é uma história dura e triste. Vocês veem, eu já falei aqui, o Peter, ele não está aí, mas o Peter está lá. Bêbado, caído no meio do lixo, todo revirado, e ficava babando pela sarjeta. Pelo amor de Deus, aquela coisa. Jesus veio, pegou aquele cara, limpou ele todo, levantou ele, fez dele um homem de excelência, levantou como líder. Deus levanta você, meu filho. Deus pegou você lá do lixo, te limpou, te fez um homem de excelência, te fez uma mulher de excelência, te levantou debaixo da unção profética, de vitória, de poder, de grandeza, de bondade, de fidelidade, de misericórdia, de amor, te colocou por cima, e você deixou de ser cabeça, deixou de ser cauda, nem a cabeça, você deixou de ficar embaixo, está por cima, porque o teu Deus te procurou lá embaixo, para te colocar em cima. Quantos drogados, prostitutos, quanta gente quase mortos por aí, quando já tentou o suicídio, desesperados, endividados, abandonados, famintos, mentirosos, adúlteros, fofoqueiros, pecadores, falsos, idólatras, feiticeiros, incrédulos. Quando muitos já chegaram aqui com a vida acabada, destruída, a família destruída, tudo destruído, sem fé, sem esperança, sem nada, Deus entrou nos nossos corações, mudou a nossa sorte. Estávamos sem Deus e sem Jesus, caminhando para o inferno, e Jesus veio nos caçando, Jesus veio retirando coisas, nos procurando, nos chamando, limpando a nossa barba, tirando o trapo velho e estendendo uma veste nova, curando a nossa bebedeira e nos dando água da vida. Glória a Deus! Arrancando nosso desespero e nos dando sua paz, seu amor, sua vida, e dizendo: deixe-nos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo vai dar, não se turbe o vosso coração, não se atemorizem. É o que está escrito em João capítulo 14, verso 27. Estávamos perdidos,
sem destino e sem rumo e sem vida. E Jesus nos catou na lata do lixo. Glória a Jesus, Ele nos salvou. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. No 19:10. Deus mandou o maior de todos os caçadores, o maior de todos os pecadores, os pescadores, o seu único Filho, Jesus, que morreu na cruz. E Ele nos pescou no meio do mal, nos arrancou do meio do lamaçal, tirou a veste velha, nos deu a veste nova, tirou da condição de mendicância, de pobreza, de miséria espiritual, mendigos espirituais, arrasados, acabados, nos levantou lá em cima e nos colocou como príncipes. Amém. Ele levanta o pobre do monturo e o faz assentar como príncipe no meio do seu povo. Dá uma aplauso a Jesus. Jesus é o maior de todos os discipuladores. Somos seus discípulos, ovelhas do seu pasto, filhos do seu reino. E o bom pastor Jesus nos levará para o seu céu e lá viveremos para sempre. Jesus nos ama. Seu amor é poderoso e eterno. Deus é fiel para cumprir a sua promessa e a sua aliança para conosco. Lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34, o Senhor já disse que iria nos procurar e que Ele iria nos encontrar. Ele disse: vou procurar vocês, ainda que vocês se perdam, ainda que vocês ficam perdidos por aí, escondidos por aí pela vida fora, eu vou caçar vocês, eu vou pescar vocês. Ele prometeu e Ele disse que iria nos procurar, mas Ele disse: mas eu vou encontrar. E Jesus veio e nos procurou. Jesus nos achou. Jesus nos achou. Estamos todos aqui no abrigo do Senhor. Dá uma glória a Deus. Chore por Jesus. Você está aqui. Você foi encontrado por Jesus. Dá Ele uma aplauso. Aplaude o Senhor. Ele foi fiel. Ele te encontrou. Aleluia. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam, espalhadas por dia de nuvens e escuridão. E apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, e farei com elas uma aliança de paz, diz o Senhor. Aleluia. Então, glória a Deus. Glória a Deus. Jesus cumpriu essa palavra. Jesus veio em carne, sendo Ele Deus, e veio nos procurar, e Ele nos achou, e Ele veio fazer uma aliança de sangue. Temos paz com Deus pelo sangue de Cristo. Homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Amém. Ezequiel capítulo 24, verso 31. Mulheres sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Amém. Precisamos mostrar às pessoas o caminho da vida que é Jesus. Deus quer que eu e você possamos cumprir a grande e nobre tarefa de pregar o Evangelho. Tarefa tão nobre e tão grandiosa que os anjos fizeram, e não foi dado a eles o privilégio, mas a mim e a você pregar o Evangelho.
Marcos 16, 15 e 16. Ide as ovelhas perdidas de Israel e pregai dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dá. Mateus 10, 6 a 8. Eu e você temos que dar uma resposta de discipulado a Jesus Cristo. Os pastores têm que dar uma resposta de discipulado a Jesus Cristo. Os 12 da primeira geração têm que dar uma resposta de discipulado a Jesus Cristo. Os 12 da segunda geração têm que dar uma resposta de discipulado a Jesus Cristo. Os líderes de células, todos eles têm que dar uma resposta de discipulado a Jesus Cristo. Todos os discípulos, todas as ovelhas de Cristo têm que dar uma resposta de discipulado a Jesus Cristo. O maior de todos os discipuladores de todos os tempos usa seus discípulos para ensinar os perdidos o caminho da vida. Eu e você temos uma unção dada pelo Espírito de Deus para sermos discipuladores, pregar o Evangelho, anunciar o reino de Deus e ensinar aos outros que o amor de Deus é verdadeiro e é poderoso, que Jesus pode salvá-los, perdoar os seus pecados e batizá-los com o Espírito Santo. Dá glória a Deus. Não podemos voltar atrás, não podemos desistir. Temos uma missão a cumprir, uma tarefa para ser feita. Não podemos desistir. Não desista, pelo amor de Deus. Não pare pelo meu caminho. Continue. Deus ama você. Ele te amou até o fim. Não vale a pena desistir, ainda que seja dura, ainda que seja difícil. Continue, vai em frente, porque o teu Deus é contigo. Amém. A Bíblia diz: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Lucas 9, 62. Somos caçadores e pescadores do reino de Deus. Não podemos negar o nosso discipulado. Nós somos caçadores de fantasmas. Ninguém aqui já me viu fazer equipe para caçar diabo. Vamos caçar o diabo e os demônios agora. Nunca ninguém viu fazer equipe. Vamos fazer o programa Caçadores de Fantasmas. Porque não somos chamados para caçar os fantasmas, nem caçar demônios, nem caçar diabo. Nós somos chamados para caçar os perdidos e anunciar a Ele, a Jesus Cristo, pescar os perdidos e fazer todos discípulos de Jesus Cristo. Temos o chamado de pregar o Evangelho, temos o chamado de discipular as pessoas, temos o chamado de fazer a boa e poderosa e gloriosa obra, a obra do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Temos que honrar a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Todo homem honrado e toda mulher honrada saberá sempre honrar a quem é a autoridade, e este não terá a desonra da sua vida. Porque é princípio. Este é o tempo da honra de Jesus Cristo. Honrai o Rei da Glória. Diga amém. A visão nos fará honrar a Jesus. A visão do governo dos 12 nos levará a honrar a Jesus Cristo. Ganhar vidas é um princípio de sabedoria. A Bíblia diz: o fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Provérbios 11:30. Ser pescador e ser caçador te faz um conquistador admirável do reino de Deus. Temos que cumprir este mandamento de Jesus de Nazaré, porque temos essa unção de caça, de pescaria, de colheita e de conquista. Estamos aqui para libertar as vidas, e as libertaremos em nome de Jesus. Expulsaremos os demônios, curaremos os enfermos, anunciaremos o reino de Deus, e o reino de Deus haverá de chegar nos corações de todos os homens. Amém. Somos pescadores de homens para a glória de Cristo, pois foi Ele que nos deu a unção e um decreto: vinde a mim e eu vos farei
Glória a Deus. Mateus capítulo 4, verso 19. Temos que seguir a Deus com muito amor, carinho. Ser doce é ser discipulador. Ser pastor é discipular. Ser líder de célula é ser caçador e pescador de almas. Ser discípulo é fazer dos perdidos também discípulos do Messias e batizá-los com o Espírito Santo. Faça o melhor para Deus. Não importa como vai a sua vida, se tudo vai bem ou não, no final você saberá que valeu a pena acreditar em Deus. Entregue a sua vida a Jesus, receba a salvação de Cristo e trabalhe para Ele. Nosso trabalho não será em vão no Senhor. Deus ama você. Deus, Ele foi com você até o fim. Jesus foi o maior de todos os discipuladores. Discipulou Pedro, João, Tiago, André, Mateus e todos os outros. E mesmo antes de morrer, o líder dos 12 traiu a Cristo. E a única coisa que o discipulador dele fez foi olhar para os olhos dele, entrar na alma dele. E ele morreu sabendo que teria que voltar e tratar e libertar o seu 12 do grito do galo. O grito de galo na garganta precisa de uma grande libertação. Jesus sabia disso. Jesus ressuscitou. E quando Jesus ressuscita, a primeira coisa que ele diz é: vá, diga a Pedro e os meus irmãos que encontrem comigo na Galileia. Na Galileia, na praia, Jesus pega Pedro e Jesus diz a Pedro: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Jesus curou Pedro, libertou Pedro, ergueu Pedro, colocou de pé, então fuzilou Pedro, o maior de todas as missões que foi dada ao homem e à mulher, foi dada a mim e a você. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Está aqui apacentadores de ovelhas. Assim, Jesus. No entardecer, em 1861, José Garibaldi, patriota italiano, voltava para casa com seu exército. E no caminho encontrou um velho pastor que estava muito triste. Garibaldi perguntou o que havia. O velho pastor lhe contou de um cordeirinho que se prendeu pela montanha. Então Garibaldi parou todo o seu exército e deu uma ordem. O líder deu uma ordem imediata a todos os soldados da sua companhia, imediatamente que eles começassem uma expedição a fim de explorar a montanha, o vale, em busca do cordeirinho perdido. E todos saíram e procuraram em meio a matos, arbustos, copos, buracos, valas, becos e caminhos, nada encontraram. Como já estava de noite, estavam com frio, estavam cansados, todos foram dormir. Na manhã seguinte, o assessor de Garibaldi encontrou dormindo profundamente. E o assessor ficou surpreso, pois aquele líder guerreiro sempre era o primeiro a levantar antes que todos os outros. Mas naquele dia Garibaldi dormia. Esperou mais um pouco e Garibaldi continuava dormindo. Esperou mais um pouco e Garibaldi dormia profundamente. Como a tropa precisava partir, então o assessor acordou Garibaldi e ele ainda sonolento, esfregando os olhos, para a surpresa de todo o seu exército, todos ficaram espantados no acampamento. Garibaldi tira debaixo do cobertor o cordeirinho perdido e diz: leve o cordeirinho ao aflito pastor, eu o encontrei. Enquanto todos dormiam, aquele líder guerreiro, sem que ninguém soubesse,
continuou buscando o cordeirinho perdido, enquanto os outros foram comigo. Já bem de manhãzinha, encontrou o cordeirinho. Então seja um grande líder, não desista nunca. Jesus jamais desistiu de você. Há quase 23 anos eu sou líder nessa igreja. Nunca. Os mais velhos estão aqui. Pastora Renata, Pastor Cristo, Zé Carlos, Gui e os demais. Nunca foram à minha casa me buscar para liderar essa igreja. Eu com vontade ou sem vontade, sempre estive aqui. Eu triste ou feliz, estive aqui. Eu clamando perdão de Jesus por algum pecado terrível que eu havia cometido, mas as minhas lágrimas, coração despedaçado, mas aqui. E o mais santo que eu já vivi nesse mundo, aqui. Porque o líder precisa ter o coração do maior de todos os líderes, o coração de Jesus. Amém. Só quem tem o coração de Jesus faz o que os outros não fazem. Vai aonde os outros não vão. Quando todos param, ele continua. Quando todos desistem, ele vai à frente. Amém. Jesus nunca desistiu de você. Amém. Mesmo que o preço fosse uma dura e terrível cruz, Jesus morreu nela para nos salvar, nos perdoou do mal e nos deu vida eterna. Amém. Jesus é o bom pastor que deixa as 99 ovelhas numa prisão que vai buscar a única perdida e não descansa até encontrá-la. Está escrito em Lucas 15, verso 4. Jesus encontrou você. Diga aleluia. O teólogo de hoje disse certa vez: Deus tem prometido encontrar-nos em cada curva da estrada. Quaisquer que sejam as circunstâncias, podemos crer na sua palavra e na sua promessa. Deus é fiel. Deus é fiel a você. Ele encontrou você. Você agora é cidadão do reino de Deus. E ele te revestiu de unção e de um manto tão sagrado. E disse: agora vai e peça outras ovelhas. Casse outras ovelhas. E assim seremos uma grande multidão. Quando se abre a Bíblia, está revelada: eis que uma grande multidão adorava no seu trono, dizendo: glória e honra, poder e majestade ao Cordeiro que foi morto e agora vive, está à destra do Pai, glorificado nos céus. E nós entraremos diante dele com os santos anjos dos céus. Amém. E celebraremos para o Senhor como sempre. Não vamos ser. Agora você vai assistir um vídeo.